Muito bom dia, queridos amigos e irmãos, que a paz, graça e nosso amado Senhor Jesus esteja com cada um de vocês. Nosso versículo dessa manhã se encontra em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 20 ao 23, que diz assim: Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele mesmo as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, na sua ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Amados irmãos, esse aqui é um dos versículos mais bonitos e inspiradores que a gente pode encontrar na palavra de Deus. A Bíblia ela declara que de fato todos nós morremos, porque todos nós viemos da descendência de Adão. Como vimos, Adão ele pecou contra Deus, ele desobedeceu a Deus e assim a morte, o pecado entrou no mundo e assim a morte passou para toda a humanidade. Mas a Bíblia declara, assim como em Adão todos morrem, assim todos nós que dedicamos nossa vida a Jesus, que buscamos a Jesus, entregamos a nossa vida a Jesus, todos nós seremos ressuscitados. Assim como hoje a morte é um fato que ninguém, nem o ser humano consegue escapar, a vida eterna em Cristo Jesus também é um fato tão real quanto a morte. A Bíblia é muito clara em dizer, versículo 22, porque assim como em Adão todos morreram, hoje não é de fato todas as pessoas morrem. Infelizmente, nós estamos sujeitos à morte. Doença, por acidente, assassinato, todos nós estamos sujeitos à morte hoje. Isso é um fato. O versículo continua. Assim também todos serão vivificados em Cristo, cada um, porém, na sua ordem. Todo mundo, amados irmãos, tem a oportunidade da vida eterna, da ressurreição, de viver novamente com Cristo Jesus. O que hoje estamos perdendo tempo, estamos deixando de lado Cristo, sem que Ele promete o maior dom que um ser humano pode alcançar, que é viver eternamente, e não no mundo de pecado, não no mundo destruído pela mancha do egoísmo, pelo o ódio, não, mas no mundo perfeito, maravilhoso, onde Cristo Ele viverá com todos os seus filhos. Ele mesmo promete. E interessante que ele fala assim, ó, porém, cada um na sua ordem. Cristo as primícias e depois os que são de Cristo. As primícias são a primeira parte de uma colheita. Mas por que será que a Bíblia fala que Cristo é as primícias, sem que houve outras ressurreições antes de Cristo? Uma ressurreição que a gente pode notar é de Moisés mesmo. A própria ressurreição que Cristo fez aqui na terra, a ressurreição de Lázaro é um exemplo mesmo. Mas por que Cristo é as primícias? Porque Cristo é o principal que devia ter ressuscitado. Se Cristo não tivesse ressuscitado, eu e você não tinha esperança da ressurreição, não tinha esperança da vida eterna. Mas como Ele ressuscitou, como Ele está vivo hoje no céu, intercedendo por mim e por você, a vida eterna é algo, uma coisa, é um fato, algo real, que eu e você podemos ter certeza, porque Cristo, Ele foi ressuscitado novamente, Ele venceu a morte, Ele pôs a morte no lugar dela. A morte não tem domínio sobre o nosso Senhor e também não terá domínio por nenhum dos seus filhos, porque cremos na ressurreição de Cristo Jesus, porque buscamos viver de acordo com sua vontade. Então, se você, amado irmão, já tem parentes que já descansam no Senhor, que já morreram, tenha certeza de uma coisa: busque a Deus de todo o seu coração, de toda a sua força, e saiba de uma coisa: mesmo que a gente morra antes de Jesus voltar nessa terra, Ele tem o poder para vencer a morte. Assim como Ele ressuscitou, se cada um de nós descansar no Senhor, buscando diariamente nele, vamos ser chamados pelo nome. E um dia, quando Cristo Jesus voltar nas nuvens dos céus, todos nós vamos ter a oportunidade de nos encontrar novamente. Pais com filhos, filhos com seus pais, irmãos com irmãos. Saiba, a ressurreição é algo real. Basta cada um de nós buscar Cristo Jesus como nunca buscamos na nossa vida e ter a certeza que Ele um dia irá chamar para o nosso nome se a gente buscar viver por Ele hoje. Volte para Cristo antes que Ele volte para você. Que Deus abençoe a todos. Vamos orar. Maravilhoso Pai, agradecemos, Senhor, pela oportunidade de conhecer mais uma vez o poder imenso que o Senhor tem. Obrigado por Cristo Jesus ter vindo aqui nessa terra, ter morrido no nosso lugar e ressuscitado, assim garantindo a cada um de seus filhos o poder da ressurreição em nome dele. Pai Santo, nos ajude, Senhor, a buscar Cristo Jesus diariamente, para que quando ele voltar nas nuvens do céu, a gente seja uma das pessoas que ele vai chamar o nome para poder viver com ele para sempre. Pedimos essas bênçãos no santo nome de Jesus. Amém.